Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus, que a paz de Cristo venha estar sobre o teu coração nesse dia, amém? Vamos entregar esse dia na presença do Senhor, vamos compartilhar uma palavra, vamos fazer uma oração, vamos abrir o nosso coração na presença do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Criador, vamos pedir para Ele nessa manhã nos fortalecer, vamos pedir para o Senhor nessa manhã encher nós com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor que é leal. E eu quero convidar você que está aqui junto comigo, ficar comigo até o final. Eu creio que o Espírito Santo vai ministrar algo no teu coração. Eu creio que o Espírito Santo que se faz presente no teu coração, ele vai falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Você que não me conhece, que está passando aqui a primeira vez, porque essas lives elas têm ficado gravadas, eu sou a pastora Andréia Dutra e de segunda a sexta, às 8 horas, aqui no canal, aqui no Instagram, eu trago uma palavra e uma oração para nós começar bem o nosso dia, para nós meditar, né, na palavra do Senhor, para nós tomar posse das bênçãos que o Senhor tem para nós. Então eu tô aqui, trazendo sempre uma palavra, e hoje eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou no meu coração. Ontem eu estava conversando com uma irmã e o Senhor me tocou hoje de trazer isso para nós, né? Nós precisamos, é um tempo que nós temos que buscar sabedoria em Deus para lidar com as circunstâncias, lidar com a situação. Então a Bíblia, ela é o nosso manual, ela nos ensina como lidar com todas as situações. Então eu quero compartilhar essa palavra contigo, amém? Bom dia, Zuleika, que Deus abençoe. Bom dia, Dona Ivone, que Deus abençoe. Me ajudem a compartilhar essa live, manda um aviãozinho aqui para os teus amigos do Instagram. Vamos junto fazer o ID do Senhor, levar a palavra do Senhor. Vamos junto fazer aquilo que o Senhor quer que os seus filhos façam. É compartilhar algo da parte do Senhor. Talvez hoje, nesse dia, tenha uma pessoa que precisa de uma palavra, de uma oração, e você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar essa palavra para essa pessoa, levar essa mensagem no dia de hoje, né? E bom dia, Karina, que Deus abençoe. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre nós gerar expectativa nas pessoas, nós gerar, né, expectativa em pessoas, e depois as pessoas não correspondem àquilo que nós queremos, não correspondem àquilo que nós imaginamos, e nós se decepcionamos. Então muitas vezes não é o erro das pessoas, é nós, porque nós criamos uma expectativa nelas, é nós que geramos, né? Quem nunca foi se decepcionou com a amizade, né? Quem nunca se decepcionou com uma pessoa que chegou próximo de si? Então eu quero trazer isso nessa manhã, amém? Bom dia, Dona Maria, que Deus abençoe a senhora. A palavra de Deus, ela nos ensina, a palavra de Deus, ela abre a nossa visão e o nosso entendimento para nós lidar com essas situações. Porque muitas pessoas, elas se decepcionam e elas se paralisam e elas entristecem. E eu quero trazer aqui um exemplo, né, de Jesus. Jesus com seus discípulos. Jesus, ele escolheu cada um deles. Todos eles foram escolhidos por Jesus. Aonde Jesus ia, Jesus convidava, né, se queria ser discípulo para seguir. E houve um discípulo no meio de Jesus que traiu Jesus. E essa passagem aqui que eu vou ler está em João 13:18, que diz assim: eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra as escrituras. Aquele que compartilhar do meu pão, levantou-se contra mim. Então aqui Jesus está falando, né, que ele escolheu todos eles. Aqui Jesus está dizendo para mim, para você, né, ele está
afirmando que foi ele quem escolheu os 12. E no meio dos 12 tinha um que compartilhava com o pão na mesa, sentava na mesa, dormia onde Jesus dormia. Ele viu os milagres, os prodígios que Jesus fazia. Judas, ele andava junto com Jesus no meio do povo. Quando Jesus, ele alimenta aquela multidão com cinco peixes e 2 pães, Judas estava lá. Quando Jesus cura o cego, Judas estava lá. Quando Jesus, ele cura aquela mulher do fluxo de sangue, o Judas estava lá. Então ele presenciou tudo o que os outros presenciaram. Ele sentava na mesa, ele dormia na mesa, ele convivia com Jesus. Assim como os outros, ele convivia. Mas aqui a palavra diz que isso ocorreu para que se cumprisse as escrituras, para que se cumprisse aquilo que estava para acontecer, aquilo que estava para acontecer com Jesus, que era a morte de cruz, que era Jesus morrer naquela cruz. Só que a Bíblia também nos diz que Pedro negou Jesus. Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me trair 3 vezes. E Pedro disse: não, Senhor, eu não vou te trair. Eu não vou. E Jesus, já sabia o que ia acontecer. Só que há uma diferença entre Judas e Pedro. Judas vendeu Jesus a troco de moedas. Judas, ele poderia ter alcançado o arrependimento, ele poderia ter sido salvo, poderia ter sido salvo. Aqui, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Jesus perdoou ele? Perdoou, sim. Porque aqui o coração de Pedro estava em Jesus. Mas numa hora que ele se sentiu oprimido, ele se sentiu, confrontado. Ah, você conhece, você é um deles, você anda com Jesus. Esse é um que anda com Jesus. Ele disse: não, nem conheço. Ali ele teve uma reação no meio daquele cenário ali que Jesus estava sendo apanhando, Jesus estava sendo humilhado, e ele olha para Jesus e vê Jesus passando aquela cena, e ele, com certeza, eles vão fazer isso comigo também, eu não vou suportar. Então Pedro, ele negou Jesus. Só que ele se arrependeu, e Jesus, ele veio para perdoar os nossos pecados. Jesus, ele veio para nos perdoar. A graça do Senhor, ela nos alcança quando nós temos um arrependimento genuíno. O coração de Pedro não estava no dinheiro. O coração de Pedro ali naquele momento, ele só teve uma reação nervosa, algo assim que deixou ele nervoso. Ele poderia também ter sido morto, e ele quis se defender de alguma forma, de alguma maneira, e ele diz: eu não conheço Jesus. Mas isso traz arrependimento, porque a Bíblia diz que Pedro, ele volta para trás. Pedro, ele fica com dor no coração. Mas Judas, não, Judas, o coração dele estava onde? No dinheiro. Não houve um arrependimento. Se Judas tivesse se arrependido genuinamente, Deus tinha perdoado ele também. Porque era necessário que aquilo acontecesse. Era necessário para que as escrituras viessem se cumprir. Se ele se arrependesse, se ele se colocasse, me perdoa, eu não deveria ter feito isso, eu não sei por que eu agi assim, Deus me perdoa, abriu o coração para Deus, Deus tinha perdoado ele. Só que tem coisas que é necessário acontecer na nossa vida para nós ver aonde está o coração das pessoas que estão na nossa volta. É necessário que aconteça certas situações para que Deus mostre aonde está o coração das pessoas. A palavra do Senhor fala lá em Mateus 6, que diz assim: porque aonde estiver o vosso tesouro, ali está o teu coração. Onde estava o coração de Judas?
Aonde que estava o coração? Ele queria saber das moedas. Ele queria saber de valores, ele queria saber de status, ele queria saber de ganhar, de ter posse. Então o coração dele não estava voltado em Jesus. O coração dele não estava em Jesus. E a pessoa que ela não tem o coração voltado ao Senhor, ela está mais sujeita a deixar o inimigo entrar. Ela está sujeita a deixar o inimigo entrar porque o coração dela está voltado em coisas materiais, o coração dela está voltado nas coisas do mundo. Então aqui, né, nessa passagem, Jesus, ele declara, ele está falando que foi ele que escolheu os 12. E um era necessário que traísse ele, para que se cumprisse as escrituras. Mas Judas, ele poderia ter ganhado a salvação. Ele poderia ter se arrependido e não ter morrido do jeito que ele morreu. Aqui vamos, né, conjecturar essa palavra aqui sem ferir o texto. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente porque estão atrás de coisas materiais? Quantas pessoas têm sentado na nossa mesa, compartilhado do pão, né? Tem falado de Jesus, buscado Jesus junto com nós, mas buscando seus interesses, buscando aquilo que nós podemos oferecer. E a gente abre as portas e a gente coloca na mesa, só que essas pessoas, elas estão mortas espiritualmente, porque elas estão buscando interesses, elas estão buscando um reconhecimento, elas querem subir um degrau, elas querem ter um status e deixam de buscar a presença do Senhor verdadeiramente. E é onde a gente se decepciona com as pessoas. É onde a gente olha e diz, não, mas é de Deus, é da igreja, né? É pessoas que estão no mesmo barco, no mesmo objetivo. E não é, tem que saber onde está o coração, aonde está o teu coração, porque ali está o teu tesouro. Judas, o coração dele era nas coisas da terra. Pedro negou Jesus, sim, mas o coração dele estava em Jesus. E ele volta para trás, depois Jesus ressuscita, Jesus vai atrás dele, né? Jesus cura o coração desse homem, Jesus tira a dor desse homem, porque Jesus senta com ele e diz, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, sim, Senhor. E Jesus insiste, Pedro, tu me ama? E ele disse, sim, Senhor. E ele diz pela terceira vez, Pedro, tu me ama? E Pedro diz, tu sabes, Senhor. Tu sabe, não tem nada em oculto que Deus não sabe, né? Não tem nada que passe ao meu coração que o Senhor não sabe. E Jesus diz, então apacenta as minhas ovelhas. Mas Judas, o coração dele, por mais que ele andasse com o mestre, por mais que ele caminhasse com o mestre, por mais que ele visse os milagres do mestre, por mais que ele teve o mesmo aprendizado do que todos, mas o coração dele estava voltado nas coisas da terra. Quando o nosso coração está voltado às coisas da terra, não tem como nós alcançar essa graça genuína. E quando nós somos pessoas que estão com o coração voltado para essas coisas do mundo, nós vamos decepcionar pessoas. Nós vamos. Porque pessoas vão achar, né? Tá junto comigo na igreja, fala de Deus como eu falo, busca Deus como eu busco, tá aprendendo com Jesus, tá se alimentando na fonte, mas não mudou o coração. O coração dela ainda deseja as coisas do mundo. E aqui em Mateus 6, né? Jesus diz que nós não devemos servir dois senhores, nós não devemos. Se nós amar um, temos que odiar o outro. E aqui Jesus, ele diz que nós, né, ele comparou aqui o dinheiro como Mamon, um demônio, um deus, um demônio que se chama Mamon. Então a palavra do Senhor diz que nós não devemos servir dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos a Mamon. Mamon é o deus do dinheiro. E foi o que aconteceu com Judas. Por isso que Judas traiu os amigos, por isso que Judas traiu Jesus, porque o coração dele estava voltado ao dinheiro. E pessoas vão sim chegar até nós, pessoas vão sim chegar e sentar na nossa mesa, mas o coração delas vai ser revelado na mesa.
o comportamento dela, a atitude dela vai ser revelado na mesa. É quando nós colocamos essas pessoas na mesa, nós vamos ver aonde está o coração dela. Então nós não podemos gerar expectativa nas pessoas. Muitas situações vão acontecer para que o que está no coração dessa pessoa venha a ser revelado. Para que o que tiver no coração dela, nós venha enxergar. Muitas vezes Deus está mostrando, né? Porque Deus trabalha com sinais. Deus trabalha com sinais. Deus vai mostrando as atitudes e a gente vai falando, ah, não, é coisa da minha cabeça. Não, sou eu que sou chata, sou eu que sou, não gosto disso. E é Deus sinalizando que aquela pessoa ali vai nos decepcionar, que aquela pessoa ali vai até mesmo nos trair. Só que nós temos que estar preparados para essa situação, porque nós geramos expectativa nas pessoas e nós não podemos gerar expectativa em pessoas. Nós não podemos, senão nós vamos sim se frustrar, nós vamos desanimar e muitas pessoas elas vão parar. Então nós temos que saber sim quem são os nossos amigos. São perfeitos? Não são perfeitos. São pessoas que são leais e fiéis. Essas pessoas que está contigo não pelo que você pode proporcionar para ela, mas está contigo porque gosta de você, porque tem uma aliança com você, porque quando você erra, essa pessoa ela vai vir e vai conversar com você, ela vai vir dizer, eu achei que não foi legal o que tu fez, e nós entender, porque uma amizade verdadeira, ela tem que entender que nós estamos corrigindo, mas é com amor. Nós estamos corrigindo, mas para que ela cresça, para que se desenvolva, para que tire aquilo da vida dela. Então nós temos sim que ter esse discernimento em saber as pessoas que estão na nossa volta, para que nós não venha se decepcionar, para que nós não venha gerar expectativa nas pessoas e elas não corresponder a nós. E tem muitas pessoas machucadas, muitas pessoas estão machucadas porque trouxeram pessoas para o seu lado, serviram essas pessoas e na hora que precisaram elas viraram as costas. E isso entristece o coração. Então o próprio Jesus que sentou na mesa, né? Jesus sentou na mesa com Judas, partilhou o pão, partilhou ali do que ele viveu nesses 3 anos aqui na terra. Judas estava com ele, traiu Jesus. Então pessoas vão sim nos decepcionar, mas nós não podemos olhar para as pessoas são falhas, eu sou falha e vou ainda decepcionar pessoas, porque as pessoas geram uma expectativa em mim. E muitas vezes não é o que elas geraram. Então nós temos que ter consciência nisso, para que nós venhamos se fortalecer espiritualmente. Aqui no livro de Jó, 19 diz assim: todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam. Aqueles mais íntimos, a quem amo, simplesmente voltaram-se contra mim. E agora eu quero fazer uma pergunta. Aqui quando Jó diz essa passagem, Jó já tinha perdido tudo. Jó perdeu o gado, Jó perdeu a casa, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde, porque ele estava com lepra. O que Jó tinha para oferecer para os amigos? O que Jó tinha para oferecer para os amigos? Não tinha nada. Aqui, nós podemos ver quem são os nossos amigos. É só quando eu tenho? É só quando eu tô com a minha conta bancária boa, que eu tenho influência no meio de pessoas, aonde eu posso conseguir um cargo, uma vaga? Não estou dizendo que isso é errado. Nós temos que ter conexões com pessoas certas, sim. Nós temos sim, nós precisamos de pessoas, mas nós dependemos de Deus. Nós não podemos se debruçar em cima das pessoas e buscar em pessoas. Isso nós não podemos. Nós precisamos de pessoas, mas dependemos de Deus. Então aqui nessa passagem de Jó, todos os meus amigos, inclusive os mais chegados agora, me detestam. Aqueles mais íntimos, a quem eu amo, simplesmente voltaram-se contra mim. Na hora que jamais precisava.
Na hora que Jó estava ali com um caco de vidro coçando as suas lepras do corpo, ele precisava de pessoas, a sua própria esposa, né? Diz, nega esse Deus e morre. Como estava o coração de Jó aqui, nessa situação? Quantos amigos esse homem não tinha? Porque Jó era muito rico. Jó, ele era conhecido onde ele morava pelas suas riquezas, pelos seus bens. Ele tinha muitos amigos. Mas os bens se foram, as riquezas se foram. Não ficou um para ajudar ele. Para passar um remédio, para alcançar uma comida, para dizer, né? Eles queriam entender o porquê que ele estava passando aquela situação. Alguma coisa tu fez para Deus. Alguma coisa tu errou, tu pecou. Então, essas pessoas assim, elas vão se revelar. É nessas horas. Essas pessoas, elas vão se revelar. E nós, né? Nós, vamos usar aqui Jó, ele com certeza estava aqui com o coração abatido, triste, mas o coração dele estava voltado em Deus, o coração dele estava em Deus, o coração dele estava buscando era Deus, ele dependia de Deus. Então ele não gerou uma expectativa em pessoas. As pessoas decepcionaram ele, mas estava tudo certo. Ele estava buscando em Deus o que ele estava passando. E é isso que nós temos que buscar, é em Deus. Deus, essa pessoa, né, não correspondeu com aquilo que eu pensava, mas está tudo certo. Eu não vou entristecer o meu coração, eu vou seguir em frente, eu vou te buscar, porque tem pessoas que param por causa de outras pessoas. Tem pessoas que olham para outras pessoas e desistem da caminhada de Cristo. Ah, eu parei de ir na igreja porque a irmã me feriu, o irmão me feriu, não me ajudaram, não fizeram isso. A nossa expectativa, ela está nas pessoas, daí não está em Deus. Mas se nós estiver voltado em Deus, olhando para Deus, não importa o que as pessoas façam, não importa o que as pessoas façam, porque nossa visão está em Deus e nós sabemos que o ser humano ele é falho. Se Jesus foi traído, quem somos nós? Pessoas vão nos trair, pessoas vão nos decepcionar. Mas eu tenho que entender isso e tenho que continuar a minha caminhada. Não é porque está na mesma igreja, no mesmo convívio com Cristo, que não vai trair. Judas estava com Jesus e traiu. Então as pessoas, elas são falhas, sim. E quando elas se revelarem quem são, nós vamos saber onde que está o coração delas. Nós vamos entender onde que está o coração. Está voltado ao Senhor ou se está voltado a interesses. E isso aí, como diz aqui, né, a palavra que eu li em João, que é necessário isso acontecer. É necessário para que você conheça quem está do teu lado, quem você deve continuar caminhando, quem você deve ainda caminhar junto com essa pessoa, se ela está buscando as coisas do reino, se ela está buscando as coisas do alto, ou se o coração dela está nas coisas materiais. E eu separei aqui muitos versículos que falam, né, sobre amizade. Aqui em 2 Samuel 15, 22 diz assim, ó, depois de oferecer sacrifício, Absalão mandou chamar Aitofel da cidade de Giló, conselheiro de Davi. Então a ação conspiradora ficou evidente e ganhou força, e o número de seguidores de Absalão ficou ainda mais forte. Olha o que a Bíblia diz aqui. Aifitel, ele era conselheiro de Davi. O homem que ajudava o rei. O homem que ajudava o rei a tomar decisões. Ele traiu Davi. Ele traiu o rei e conspirou contra Davi junto com o filho de Davi, Absalão. Então, pessoas, elas vão, sim, nos decepcionar. Mas nós não podemos parar, nós temos que continuar. Porque cada uma ela vai colher aquilo que plantou. Judas colheu aquilo que plantou. Ele não teve um arrependimento genuíno. Pedro, né? Pedro negou Jesus.
Mas Pedro, ele se arrependeu, ele alcançou a misericórdia, ele alcançou a graça. Nós podemos errar, mas nós também temos que pedir para o Senhor, né? Perdoa, Pai, me perdoa por eu ter falhado com meus amigos, me perdoa, Deus, se eu falei algo que não agradou eles, Pai. Mas nós temos que ser leal, nós temos que ter amizades verdadeiras, amizades que na tua frente elas se comportem da mesma maneira que por detrás de você. Você tem que se sentir seguro ao lado daquela pessoa que é a tua amiga. Você tem que se sentir segura do lado daquela pessoa que você tem essa amizade. Você precisa ter uma aliança com ela. Você precisa saber que ela é a tua amiga atrás e na frente. Você precisa saber, você precisa ter essa certeza no teu coração. Tem perfeição? Não tem perfeição, porque ninguém é perfeito. Nós somos falhos, eu sou falha. Mas nós temos que ser verdadeiros, verdadeiras. Nós precisamos carregar isso no nosso coração. Jesus não era falso, Jesus não era mentiroso, Jesus não era hipócrita. Jesus não era falso. Nós temos que ser verdadeiro com as pessoas. Não adianta eu falar palavras bonitas para você, ai, eu gosto de você, eu te amo, mas detrás e por trás, como eu tenho falado? Como eu tenho falado das minhas amigas por trás? Como que eu tenho falado daquelas pessoas que andam comigo? Será que eu sou verdadeira atrás também? Será que eu consigo defender elas atrás de mim? Porque uma amizade verdadeira é assim. Não é só na frente, mas é atrás. Saber defender a pessoa quando estão falando mal, dizer, não, mas acho que tu não conhece ela direito. Eu acho que ela não é essa pessoa. Ou trocar essa amizade por interesses. Trocar essa amizade porque a outra amizade que você está ganhando, ela vai te trazer mais benefícios. O teu coração, ele não está voltado para Deus, o teu coração está voltado para coisas materiais. Então primeiramente, nós temos que se analisar e não colocar expectativas em pessoas. Pessoas são falhas, pessoas vão nos decepcionar, mas nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Porque o nosso alvo é Cristo e nós temos que buscar no Senhor. E temos que orar pelaquela pessoa. Nós temos que orar por ela, para que ela alcance a graça do Senhor e a misericórdia, para que o coração dela esteja voltado ao Senhor. Verdadeiramente ao Senhor, porque a palavra de Deus diz qual é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não conseguir amar o teu próximo, você não ama nem a si mesmo. Se você não conseguir amar aquela pessoa, aquela irmãzinha que está cheia ainda de defeitos, que precisa melhorar muito, eu não amo nem a mim mesmo. Porque eu só olho com olhar de crítica, com um apontamento. Então tem que começar por mim. Eu tenho que me amar, eu tenho que entender que eu sou falha, mas que a graça do Senhor me alcançou e que eu posso compartilhar dessa graça, eu posso compartilhar desse amor. E eu vou me aperfeiçoando. Ele vai se aperfeiçoando nas minhas fraquezas. Ele vai falando, tira isso, coloca isso, você precisa disso, você precisa buscar o fruto do Espírito, você precisa ter paciência, você precisa ter paz no teu coração. Então, quando nós andamos com o Senhor, nós vamos sendo forjada por Ele e vamos aprendendo. Então, tem coisas na nossa vida que é necessário acontecer para que nós conhecemos o coração das pessoas que estão na nossa volta. Amém? Glória a Deus. Bom dia, Dona Ieda. Bom dia, Marta. Que Deus abençoe. Então, a palavra do Senhor que eu queria ministrar nessa manhã era essa mensagem. Quando Jesus é bem-vindo, ele permanece. Quando Jesus ele é bem-vindo na nossa vida, ele permanece. Quando Jesus é bem-vindo na nossa vida, ele permanece. Pedro, o coração dele estava em Jesus. Judas estava nas moedas. E como eu já falei, a Bíblia diz que nós não devemos servir dois senhores. Ou nós servimos a Deus ou a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro.
Não pode o cristão ter dinheiro, não pode ser próspero. Pode ser próspero e muito próspero, porque a prosperidade está sobre o povo de Deus. Não pode ser, tá no teu coração em primeiro lugar o dinheiro, isso não pode. Ele não pode estar em primeiro lugar. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Enquanto você está buscando o que é do alto, as demais coisas serão acrescentadas. As bênçãos do Senhor vêm sobre a tua vida. As bênçãos do Senhor vêm para a tua casa. Então você precisa buscar o que está no alto. Buscar ter um coração genuíno, um coração verdadeiro, um coração puro, um coração que perdoa, mesmo que a pessoa nos traiu, mesmo que a pessoa nos feriu, mesmo que as pessoas nos apontem, mesmo que as pessoas nos rejeitem. Qual é o nosso comportamento? Qual é o nosso comportamento? Amar essas pessoas, porque se nós temos esse sentimento de amor, de misericórdia, é porque nós sabemos o que nós carregamos, que é a presença do Espírito Santo, que é a presença do Senhor dentro de nós. Porque nós somos filhos, nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia do Senhor, um favor não merecido, e nós temos que amar as pessoas dessa forma. Mas está falando mal de mim. Não importa, ora por ela. Ora por ela, diz: Deus, abençoa ela, que ela conheça a verdade, que ela te conheça. Deus, toca no coração dela, faz ela mudar, Pai. Muda, Senhor, transforma. É isso que nós temos que fazer, é orar, buscar por essa pessoa. Não entristecer o nosso coração, não sair da presença do Senhor porque nós fomos feridos por pessoas. Não, pelo contrário, temos que buscar mais na fonte para compartilhar da fonte. Precisamos buscar mais no Senhor esse amor, essa luz, essa graça que nos alcançou, para nós alcançar essas pessoas que não conhecem o verdadeiro amor de Cristo, que estão vivendo fachadas, que o coração dela está voltado nas coisas do mundo e não para o Senhor. Então é essa palavra que eu queria compartilhar com você nessa manhã. Bom dia, Sandra, que Deus abençoe. Paola, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria compartilhar isso com vocês nessa manhã. Então, não gere expectativa em pessoas. Não gerem expectativa em mim. Eu sou falha, uma hora eu vou errar. Então nós precisamos olhar para o céu. É olhar para o céu, porque o ser humano, ele é falho. Ele é falho. E nem sempre ele vai corresponder àquilo que nós queremos. E aquilo que é do Senhor fique, aquele que não é do Senhor, o Senhor vai revelar e essas pessoas vão sair. Tem certas coisas que é necessário acontecer para abrir os nossos olhos e ver e entender que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos que vão expulsar demônios, orar por enfermos, vão entrar no reino dos céus. A palavra do Senhor diz isso. Então nós temos que ter esse discernimento também. Glória a Deus. Bom dia, Marta. Que Deus abençoe. Vamos orar, vamos entregar esse dia na presença do Senhor. Vamos entregar a nossa vida, a nossa casa, o nosso coração. Talvez aqui nessa manhã eu estou falando com alguém que se decepcionou com uma pessoa. Talvez aqui eu estou falando com alguém que foi ferida por uma pessoa que era sua amiga, que você contava com ela, e na hora que você precisou, virou as costas para você, assim como Jó diz, né? Todos os meus amigos, inclusive os mais chegados, agora me detestam, aqueles mais íntimos a quem eu amava, simplesmente voltaram contra mim. Talvez essa pessoa, quando você se posicionou, ela disse: não quero mais tua amizade, tu não tem nada para me oferecer. Ou talvez você foi, traído como Davi, o conselheiro de Davi. Ele trama contra o rei, aquele conselheiro, aquela pessoa próxima. Imagina uma pessoa próxima tua, uma pessoa próxima, que você conta os teus segredos, que você abre o coração para ela, e ela pega e te trai. Aqui esse homem Aitofel,
ele vai e trai o rei Davi com Absalão, filho de Davi. Eles fazem um complô contra o rei Davi. Se eu estou falando com alguém aqui nessa manhã que machucou o seu coração, porque criou uma expectativa em pessoas, eu quero pedir para o Senhor nessa manhã curar o teu coração. Você não é o que os outros falam, você não é o que os outros apontam, porque essas pessoas ainda, delas nos ferir, elas têm uma capacidade de distorcer as coisas e dizer que nós que erramos, que nós que falhamos, que foi nós que fizemos algo errado. Então que o Senhor venha alcançar essas pessoas e venha ter misericórdia delas, que elas possam abrir os seus olhos espirituais e entender as coisas e compreender as coisas que não são assim. E que Deus possa tocar no teu coração nessa manhã, que o Senhor possa curar o teu coração, que você venha olhar para o alto, que você venha depender do Senhor, que Deus venha colocar verdadeiras amizades no teu lado, verdadeiras aliança, que venham ser leais contigo na frente ou atrás de você, aonde estiver, seja leal contigo, para que você cresça e o propósito que Deus tem para a tua vida, ele venha se cumprir. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí, começa a abrir o teu coração para o Senhor. Começa a abrir o teu coração para o teu Pai, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe qual foi as afrontas que você enfrentou. Ele sabe qual é as acusações que você enfrentou. Ele sabe das lágrimas que você derramou por causa dessa amizade. Então abre o teu coração nessa manhã e diga: Senhor, cura o meu coração. Diga: Pai, me perdoa por confiar, Senhor, demais. Me perdoa, Pai, que quando Tu estava abrindo meus olhos, eu não enxerguei. Senhor, tocas no meu coração, que eu venha liberar o perdão, que eu venha entender que não é a pessoa, mas sim aquilo que ela carrega no coração. Comece a falar isso para o Senhor nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, em cima da Tua palavra, Pai, que foi ministrada aqui nessa manhã, eu te peço, toca sobre esse coração, Pai. Talvez ela levou uma afronta, Pai. Talvez ela está vivendo uma acusação, Pai. Talvez, Senhor, ela se decepcionou com alguém, com alguma amizade. Deus, toca com o Teu poder. E tira, Senhor amado, esse sentimento. Não deixa crescer esse sentimento, Pai. Tem coisas na nossa vida que é necessário acontecer para que os nossos olhos sejam abertos, Pai. Que ela venha entender isso. Em nome de Jesus, Pai. Tu é Deus que sonda e conhece o coração. Que Tu possa, Senhor, tocar sobre esse coração. E esse coração ser renovado nessa manhã. Que ela venha tomar novamente a posição. Que ela não venha paralisar, Senhor. Que ela não venha, Senhor amado, por causa de pessoas desistir da Tua presença, desistir de Te buscar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço nessa manhã, entra com o Teu renovo. Entra, Senhor amado, com a Tua paz, que excede todo entendimento. Toca, Senhor, sobre a mente, Pai. Toca, Senhor amado, sobre a alma. Toca sobre o corpo físico, Pai. Vai tocando, Senhor. Vai renovando, vai tirando, Senhor, toda palavra lançada, Pai. Toda palavra proferida, Pai. Senhor, tudo aquilo, Senhor amado, que aprisiona essa pessoa, tudo que não deixa ela romper espiritualmente, vai quebrando agora no mundo espiritual, Pai. Toda afronta, Pai. Toda injustiça, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Tu és o justo juiz, Pai. Julga a causa dessa pessoa, Pai. Julga a causa dessa pessoa nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Tudo que veio de confronto contra ela, Pai. Tentar paralisar, tentar entristecer o coração dela, Pai. Que nessa manhã, Senhor, Tu possa, Senhor amado, se manifestar na vida dela e dizer que o Senhor é o Deus da vida dela e que o Senhor está com ela, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nos dá um dia abençoado na Tua presença. Que os Teus anjos venham nos servir no dia de hoje, porque a Tua palavra diz, Pai, lá no Salmo 91, que o Senhor dá ordem aos Teus anjos ao nosso favor. Que nós possamos contemplar os Teus milagres, a Tua graça, a Tua presença, a Tua unção no meio de nós. Toca sobre esse lar, Pai. Coloca anjos, Senhor. Anjos ministradores, anjos auxiliadores, anjos, Senhor, de patentes elevadas dentro dessa casa. E que todo mal bata em retirada. Que todo espírito de contenda, Pai. Que todo espírito de tristeza, que todo espírito de depressão
caia por terra nessa manhã, em nome de Jesus, que a tua presença venha ser palpável nesse lugar, que a tua presença, Senhor, venha invadir esse lugar, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor. Deus é lindo, maravilhoso, poderoso, e a sua graça e a sua misericórdia nos alcançou nessa manhã, e Ele está aqui para nos fortalecer e nos sustentar nessa caminhada. Quero agradecer a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui junto comigo. Silvia, bom dia, que Deus abençoe. Cada pessoa, a dona Loreni, que passou aqui por essa live, que mais tarde vai assistir, que o Espírito Santo venha ministrar algo no coração de cada um, que o Espírito Santo venha falar com cada um nessa manhã, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser. Eu não consigo compartilhar a live nos grupos do WhatsApp, mas eu vou te esperar aqui amanhã, às 8 horas, para nós meditar numa palavra e fazer uma oração para nós começar bem o nosso dia, amém? Que Jesus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto, a luz dele sobre ti, e que te traga paz e que te traga alianças verdadeiras, amizades verdadeiras, que estão ligadas ao reino dos céus, buscando as coisas do céu, para que o propósito que o Senhor tem na tua vida venha se cumprir, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.